um tutorial do canal Diplomatec. Estamos falando da elétrica residencial. Bora lá então! É isso aí, pessoal. Então nesse tutorial nós vamos falar sobre o levantamento de carga elétrica de uma residência, ok? Base de estudo é a elétrica residencial, o segmento é óbvio que é da elétrica, tá? As habilidades aí no caso, pessoal, é a questão da manutenção, é a questão de montagem, é a questão do projeto elétrico residencial, beleza? Então, bora lá para a nossa aula. Bom, pessoal, nós temos aqui a nossa planta, tá bom? O nosso desenvolvimento, os cômodos colocados, áreas externas, lavanderias, dormitórios e outros mais, tá bom? Para quem não assistiu os vídeos sobre o levantamento de carga e números de tomadas, de cargas de iluminação, assistam estes vídeos, porque este que nós estamos fazendo agora, ele é exatamente uma sequência lógica daqueles vídeos. Então dá um tempinho, para um pouquinho aqui, assiste aqueles vídeos e então você volta agora para esse vídeo, para que você possa entender agora essa tabela que ela está colocada aqui em função deste levantamento, ok? Então vamos lá para a nossa planta, para o nosso levantamento de carga, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, deixa eu pegar aqui um apontador. É o seguinte, nós temos aqui o nosso dormitório, banheiro, corredor, dormitório 2, cozinha, sala de jantar, sala, a garagem, lavanderia, tá bom? Então nós precisamos fazer todo o levantamento de carga desta casa, melhor falando, já foi feito, correto, pessoal? Já foi feito. Quem não assistiu os vídeos, assista lá que já está colocado lá para vocês todos os cálculos conforme tabela, tá bom? O uso das tabelas de tomadas, de iluminação, tá bom? Por isso que nesta planta, então aparece aqui 14 metros quadrados, a medida, tá bom? Em metros quadrados e a medida também em metros, ou seja, área e perímetro, correto, pessoal? Então nós temos aqui todo esse levantamento de dimensional, tá bom? Para que eu possa calcular a área, para que eu possa calcular então o perímetro, para que eu possa fazer todo esse levantamento. Como que nós já havíamos feito em vídeos anteriores, então vamos para a nossa tabela. Então vamos lá. Esta tabela, pessoal, ela é uma planilha que trata aí exatamente agora de você colocar no papel, colocar nessa tabela todos os itens levantados, todas as situações colocadas, todo o levantamento, tá bom? Possíveis, tá? Para que você possa então elaborar um ótimo e excelente projeto, beleza? Esta tabela, ela reflete exatamente no painel elétrico. O que eu vou fazer no painel elétrico está colocado exatamente nesta tabela, correto, pessoal? Tá bom? Por que circuito 1, por que circuito 2, por que circuito 3, por que circuito 4, o que são as tomadas de uso específico e o que são as tomadas de uso geral. E num próximo vídeo nós vamos falar aí, então sobre o padrão de entrada, tá? Aquele poste padrão lá colocado na frente da casa, tá? Então precisa acompanhar os nossos vídeos aí, beleza, pessoal? Então vamos lá para a nossa situação. Aqui em cima dessa planilha nós temos aqui algumas tabelas dos disjuntores, carga de iluminação, das tomadas de uso geral, tá bom? Dos conduítes, dos condutores, dos chuveiros, a potência e o levantamento, né? Tá bom? Os disjuntores aqui também colocados, tá? Então tá tudo assim dentro de um parâmetro de tabela, tá? Para ficar mais fácil e para ficar mais rápido também, também nessa explicação, beleza, pessoal? Então vamos lá. Então nós, a partir do momento que nós calculamos em função da área e também do função de perímetro, nós definimos o levantamento de carga de iluminação e também definimos o levantamento de carga das tomadas e a quantidade das tomadas de uso geral, tá bom, pessoal? Então vamos ver como é que funciona agora. Então nós decidimos o seguinte, que no circuito 1, tá bom? Ele vai ser o circuito de iluminação, tá bom? Desta casa, tá?
daquela planta que eu mostrei para vocês anteriores, tá bom? Então, neste circuito de iluminação, a tensão de entrada, ela é um item também que entra lá no poste padrão. Por quê? Porque se é uma carga baixa, então o 127 ele pode ser um item de escolha, correto, pessoal? Por quê? Porque a carga é baixa, então a CPFL ela pode entender, 127 para você tá ótimo, tá legal, pode ser, tá bom? Então, o 220, 127, 380, ele é definido em função das cargas, do levantamento de cargas de uma residência, tá bom, pessoal? Tá? Ok? Normalmente, a CPFL, quando você faz uma solicitação, então ela manda para você uma instalação a 3 cabos, tá bom? Um neutro e 2 fios, 2 condutores fase, para que você possa então ter a possibilidade de 127 e 220, ok, pessoal? Tá? Não seja uma regra, mas por questão de proteção também, o ideal seria que numa casa as iluminações sejam todas elas 127, tá bom, pessoal? As tomadas também 127, então tomadas de uso específico 220, ok? Então não que seja uma regra, mas o ideal seria isso. E você vai ver então residências não assim dentro desses parâmetros. Sempre você vai perceber que as ligações nas instalações, nas casas, elas são realmente 220, tudo é 220, tomada 220, lâmpada é 220, tudo isso é 220. Quais são as consequências disso? Bom, pessoal, então eu não quero estender muito esse vídeo porque é um assunto que exige aí um pouquinho mais de tempo, tá bom? Mas eu vou fazer um vídeo então para vocês explicando todo esse assunto. Mas tenha isso em mente, tá? Tenha isso consigo e guarda isso, tá bom? Esse 220 ele acontece em função das cargas que nós vamos fazer todo esse levantamento, tá bom? Então fica assim, num próximo vídeo eu vou explicar melhor a respeito desses pontos aí que são fundamentais, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? A tensão que vai alimentar toda essa residência, ela vai ser o 220 volts, correto, pessoal? Então todo o circuito 1 ele vai ser iluminação e ele vai ter uma alimentação de 220 volts, tá? Então quais são os cômodos, os locais instalados para esta iluminação? Nós vamos colocar uma iluminação no dormitório 1, ok? Que ela traz aí, né? Esses valores de área e perímetro vai aparecer porque é uma questão de tabela, tá bom? Mas quem não assistiu os vídeos anteriores, assista para que você saiba o que quer dizer, por que aparece essa área e esse perímetro, beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos lá, então nós temos aqui uma área de 14 metros quadrados, tá bom? Nós definimos a área, em função da área, a quantidade de iluminações para a nossa residência, ok, pessoal? Tá bom? Esta área que ela é definida, tá bom? Ela é calculada, então ela define para mim a quantidade, a carga de iluminação, tá bom? Então nós vamos ter aí a condição agora, né? Já temos a ligação e a carga de iluminação. Através desses dois pontos eu consigo definir a corrente, tá bom? A corrente suficiente nominal para esta situação toda nossa aqui, ok? Então vamos lá. Então para o dormitório 2 também a mesma situação, ok? Então deixa eu voltar um pouquinho estas condições, a planta nossa, olha aqui, pessoal, dormitório 1, tá bom? Dormitório 2, a sala, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, corredor e também a garagem, ok? Esta planta, nós estamos fazendo aí o levantamento de carga desta planta. Então nós temos aqui a nossa iluminação no circuito 1, quem está ligado, quem está instalado no circuito 1. Então está o dormitório 1. Então para esse circuito nós temos aí uma corrente parcial de 1 amperes, ok? Para que ela fique ligada, para que ela funcione corretamente, 1 amperes,
ok? Para o dormitório 2 também com a mesma medida, com as mesmas dimensões, 1 amperes, ok pessoal? Até aí tranquilo? Veja bem, se você não está entendendo esta tabela, eu peço para que você volte um pouquinho, entre lá no canal Diplomatec e então assista o vídeo sobre levantamento de carga e quantidades de tomada, tá bom? E também o levantamento de carga de iluminação, tá bom? Lá vai estar todo explicado para vocês em função da área e do perímetro. Aqui é exatamente a sequência daqueles vídeos, ok pessoal? Então vamos lá. Então nós temos aqui também na sala, olha só, o circuito 1 vai alimentar exatamente o dormitório 1, o dormitório 2, a sala, correto? Tá bom? Na mesma medida, então nós vamos ter aí 1 amperes para cada circuito. Nós vamos ter a cozinha, tá bom? Que tem uma área de 1076, então a iluminação vai ser 220, tá bom? 220 VA, ok? Então nós temos aí as mesmas condições para tudo. E vamos ter a sala de jantar também nesta condição. Então, se você for analisar este circuito agora, esse circuito ele tem um total de corrente para alimentar todo estes cômodos aqui, tá bom? Então nós vamos ter aí uma condição, tá, de 1100 volts, né, amperes, tá bom? 1100 volts amperes, 1100 de potência, tá? Aparente, tá bom, pessoal? Volts amperes é uma potência aparente aí no caso, correto? Então nós temos aqui uma condição de 1100 volts amperes, tá? Então nós vamos ter aqui uma corrente total de 5, tá? Volts amperes praticamente, 5 amperes, correto pessoal? Então nós vamos ter aqui uma corrente de 5 amperes. Aqui tudo isso aqui vai dar isso daqui, somando tudo isso vai dar 1100, tá bom? Então para este circuito aqui, nós vamos ter o que? Qual é o condutor que eu vou usar que suporta 5 amperes, tá? Para iluminar exatamente esse circuito. Então o que vai acontecendo? O que está acontecendo aqui? Eu estou praticamente classificando, estou falando que esse disjuntor ele é o que vai alimentar o circuito 1, tá bom pessoal? E esse circuito 1 ele tem uma carga total de 5 amperes aí no caso. Então qual é o condutor que eu vou colocar aí? Bom, segundo a norma, né, a NBR 5410, ela fala assim que para circuitos de iluminação, o mínimo que você pode usar para iluminação é o cabo, tá bom? É o condutor de 1,5. Então, neste caso, nós vamos usar exatamente aí o cabo de 1,5. Mas veja bem, será que esse cabo de 1,5 ele suporta 5 amperes? Então, eu vou vir aqui no meu condutores, tá vendo aqui essa tabela? O cabo de 1,5 ele suporta 15,5 amperes, correto pessoal? Mas veja bem, tem que prestar muita atenção nessa questão, porque entra aqui a questão também dos fatores que reduzem exatamente, tá? Essa corrente elétrica, que criam consequências na montagem, quando eles estão passando lá no conduíte, tá bom? Todos esses fatores. Esta tabela, ela já está dentro destes fatores, tá bom? Se você pegar aqui este fio de 1,5, tirar de dentro da parede, lá do conduíte, e colocar ele assim fora desse conduíte que está dentro da parede, então a capacidade de corrente dele aumenta para 17 ou alguma coisa assim, tá bom? Então, quando eu estou falando em 1,5, 15,5, eu já estou falando que este conduíte, este cabo está passando dentro da parede no conduíte, ok? Então ele tem uma capacidade aí, né, de 15,5. Bom, o nosso circuito tem 5, o cabo de 1,5 suporta 15,5, então tá tudo bem, tá tudo legal, tudo dentro dos conformes, tá bom? No caso, eu vou usar um eletroduto de 32 milímetros. Por que eu vou usar esse eletroduto, tá bom? Esse conduíte aí no caso. Pessoal, porque não tem coisa melhor para um eletricista do que passar o fio e não ter problemas, tá bom? Essa é a questão principal. Então, quanto maior for o diâmetro deste eletroduto,
dentro dos conformes, correto? Melhor então é para o eletricista, melhor é para a pessoa passar toda essa fiação, porque não vai passar um fio só, vai passar dois circuitos, 3 circuitos. Então essa é a questão principal, tá bom? Então estes são os pontos aí fundamentais que eu preciso prestar atenção nessa questão, tá? Então vamos lá. Agora o tipo de proteção. O tipo de proteção, pessoal, vai ser um disjuntor termomagnético. Por quê? Porque eu quero uma proteção térmica, aquecer o cabo ele vai desligar, e eu também quero uma proteção magnética, porque todo e qualquer curto-circuito que acontecer nesse circuito, ele vai desligar exatamente o circuito 1, correto? Ele é bipolar, por quê? Porque nós estamos instalando aqui numa tensão de 220 volts. Beleza, pessoal? E agora o disjuntor, tá bom? Nós vamos usar um disjuntor 10 amperes, tá bom? De 10 amperes, classe B, tá bom? Veja bem, lá quando você vai comprar esse disjuntor, né, esse disjuntor aqui, você não vai achar um classe B, você vai achar um classe C. Pode ser? Pode ser, sim, sem problema nenhum. Tá bom? Você não vai achar, você vai pedir lá pro vendedor, né? Eu quero um disjuntor, né? 10 amperes, classe B, né? Não pode ser classe C. Então aí você vai arrumar um problema sério, por quê? Porque dificilmente você vai achar numa loja aí um disjuntor de classe B, tá bom? Você vai achar normalmente um classe C nessa questão, ok? Então nós temos aqui um disjuntor agora DTM, disjuntor termomagnético bipolar, 10 amperes. Será que o 10 amperes ele é o suficiente? Né? Eis a questão. Então vamos voltar um pouquinho aí que eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês que é importantíssimo, tá? Como que eu vou escolher o disjuntor? Olha, veja bem, pessoal, quem não assistiu o vídeo sobre os disjuntores termomagnéticos, como que eu faço esse cálculo, como é que eu faço esse levantamento, tá bom? Qual é o disjuntor ideal para essa questão? Por favor, pessoal, assistam o vídeo sobre os disjuntores termomagnéticos aí, a escolha dos disjuntores termomagnéticos, tá bom? Vocês vão entender esses pontos aí. Então, vamos lá. Vamos supor, né? Será que o disjuntor de 10 amperes ele suporta exatamente 5 amperes? Será que o disjuntor de 10? Teoricamente sim, né? Então, né? Tá bom? Então, vamos ver aqui esta situação. Então, o que que eu faço? Eu multiplico 10 vezes 0,8, correto? Então, nós vamos ter aqui uma capacidade, né, de corrente desse disjuntor, quando ele está todo ligado ali no circuito, de 8 amperes, correto, pessoal? Olha aí, 8 amperes. Então 8 amperes é o suficiente aqui nessa questão? Sim, mas não temos um disjuntor de 8 amperes no mercado, nós não temos, tá bom? Professor, mas tem lá um disjuntor de 6 amperes. Disjuntor de 6 amperes. Mas será que o disjuntor de 6 amperes ele suporta uma carga de 5 amperes? Então, o que que eu faço? Eu vou pegar lá os 6 amperes, né? Vou pegar lá os 6 amperes e vou multiplicar ele por 0,8, correto, pessoal? Então, qual é o valor que nós temos aqui? Tá? Se eu pegar aí uma calculadora para então fazer este cálculo, então você vai perceber o seguinte, que peguem por favor a calculadora de vocês e façam aí, né? Vamos supor, né, que nem a pergunta do aluno fez para mim: professor, mas o disjuntor de 6 amperes, 6.3 que tem no mercado, suporta? Será que não seria ideal colocar um de 6.3? Vamos analisar um pouquinho. Então, o que que eu faço? Pego 6.3 e multiplico ele por 0.8, tá bom, pessoal? Eu vou perceber o seguinte, que esse disjuntor, então, ele vai ter uma capacidade de condução de 5,4, correto? 5,04 amperes. Professor, então o de 6,3 amperes é o suficiente? Olha, aí eu digo para vocês que até que pode ser. Por quê? Porque nós estamos levando em consideração o fator de redução dessa corrente, então ele cai aí para 5,4, como que o meu circuito ele é 5, correto?
então fica na risca, está exatamente equalizado, correto, pessoal? Correto? Vocês estão entendendo essa questão? Mas o que limita para mim agora isso daí é o seguinte, tá? Se eu vou lá e coloco uma lâmpada com maiores potenciais, pronto, eu já saio fora desses 5, tá bom? Vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui. Pego uma lâmpada, pego lá uma lâmpada de 100 watts, sei lá, alguma coisa assim, e depois eu troco, eu faço o meu cálculo para 100 watts e eu coloco depois uma lâmpada de 150 watts. Ok? Então eu já começo a fugir exatamente destes parâmetros aí de limite, tá bom? Então eu digo para vocês, mantenham sempre uma folga nessa questão, tá bom? Então nós vamos usar aí um disjuntor exatamente de 10 amperes nessa questão, para que você tenha folga, para que você tenha objetivos, para que você tenha propósitos então nessa instalação. Pessoal, vocês entenderam até aí? Até aí tranquilo? Então vamos lá para o nosso próximo. O segundo, o circuito 2, então, neste caso, ele vai ser também uma iluminação, 220 volts, tá bom? Ele vai instalar o banheiro, tá bom, pessoal? Conforme o levantamento de cargas agora do nosso banheiro, ele vai ser exatamente um 100 VA, no caso aí ele é o suficiente, tá bom? Olha aí, pessoal, por quê? Porque analisa um pouquinho, a área em metros quadrados, dá 4.3, até 6 metros, melhor falando, até 6 metros quadrados é 100 VA, correto? Então, 100 VA nessa questão, uma lâmpada aqui de 100 VA, ela é o suficiente para iluminar exatamente esse banheiro, tá bom? Então, neste caso, nós vamos usar exatamente aí uma lâmpada de 100 VA, tá? Uma lâmpada não, uma carga de iluminação, tá bom? Essa é a questão, não é lâmpada. Quando a gente fala carga de iluminação, eu não estou falando lâmpada, tá bom? Estou falando exatamente na carga de iluminação, carga, tá bom? Valores, quantidades que eu preciso para iluminar ideal. Depois a lâmpada é outro assunto. Se eu quero colocar uma lâmpada de LED, se eu quero colocar uma lâmpada para o ambiente, sei lá, alguma coisa assim, então eu escolho aí, tá? Essa é a questão principal. Então vamos lá, corredor. Tá? Eu vou colocar uma lâmpada de 100 VA, uma lâmpada não, é uma carga de iluminação. Eu não sei o porquê que eu estou falando exatamente lâmpada de 100 VA, não sei o porquê, mas tudo bem, né? Tá? Mas entenda isso como carga de iluminação, beleza? Então lavanderia, nós vamos usar então uma carga de iluminação de 220, tá? Isso por quê? Porque a área aqui ela é 13.5, então até 14 nós vamos usar aí, olha, de 10 a 14, tá dando 13.5, de 10 a 14, ó, a carga de iluminação, tá bom? De 10 a 14, 220 VA, tá bom? Então nós vamos ter aqui a garagem e toda a área externa aí colocada, tá? Então o circuito 2 vai ser para isso, tá bom? Então, quando eu pego todo esse potencial aqui, ó, da carga de iluminação e somo elas, eu vou ter aí um potencial total de 1340, que então ele vai fornecer para mim uma corrente no circuito de 6,09 de corrente, correto, pessoal? Então nós temos aqui, tá, um levantamento total. Quando eu ligar tudo isso no circuito 2, ele vai ter uma corrente total de 6,09 aí, 09, tá bom? O condutor neste caso é uma iluminação, conforme nós tratamos no circuito 1, tá? Aqui é 6,9. Será que o cabo de 1,5 suporta tudo isso? Então eu vou observar exatamente aqui a nossa tabela de condutores, tá bom, pessoal? O eletroduto é aquela questão que quanto mais melhor, então, para passar essas fiações, tal, essas coisas assim todas, né? A proteção do circuito vai ser um DTM bipolar de 10 amperes, tá? Conforme nós fizemos na aula passada, né? No circuito 1, tá bom? Então, será que dá certo 10 amperes aqui? Dá. Então, caso que você tenha dúvida, você vai observar o seguinte: você vai pegar a carga de iluminação, a carga da tomada,
neste caso, e você vai multiplicar por 0,8, ok, pessoal? Veja bem, quem não assistiu os vídeos sobre estes fatores que eu estou falando, 0,8, essas coisas todas, então assistam, pessoal, para que vocês possam entender exatamente este vídeo que você está assistindo, correto? Então, vamos lá, né? Vamos para o nosso próximo. Bom, circuito 1 já está levantado, o circuito 2 também já está levantado. Vamos para o circuito 3. O circuito 3, ele é um circuito de tomadas de uso geral. Então, a tensão é 220 e vai estar ligado exatamente ao dormitório 1, dormitório 2, a sala, tá bom? A sala de jantar e o corredor, tá bom? Veja bem que agora não tenho mais uma área, mas sim um perímetro. Todo o levantamento de perímetro agora aqui, tá? Qual é o perímetro aqui no caso? É 15, tá? Então, vamos lá. É uma área seca, dormitório 1, dormitório 2, sala de jantar, corredor. É uma área seca? É uma área seca. Então, TUGs, áreas secas, tá? Vamos pegar aqui o dormitório 1, 15 metros linear. Então, de 10 a 15, 3 tomadas, de 15 a 20, 4 tomadas. Neste caso, eu estou considerando 4 tomadas, tá bom? De 100 VA cada uma, tá? Porque é uma área seca. O que acontece aqui? Por que eu estou escolhendo 4? Porque aqui, pessoal, ele é de 5 a 9,99, tá bom? E aqui é de 10 a 14,999 e assim por diante, tá? Aqui é 15, então vai para 19,999999, tá bom? E assim por diante, tá? Então esse primeiro número aqui é sempre menor, ok? Então deu 15 metros quadrados aqui na nossa casa, eu estou escolhendo exatamente o 15, tá? A 20, vai dar 4 tomadas. Então nós temos aí todo esse levantamento. Se eu pegar aqui agora, né, ó, esta potência total aqui, eu vou ter aqui, se eu somar tudo isso, eu vou ter uma potência total de carga, segundo a quantidade de tomadas, 1700 VA, tá bom? Então, nós vamos ter uma corrente total nesse circuito de 7,72 amperes, correto, pessoal? Pegou tudo isso aqui, ligou tudo isso aqui, vai ter uma corrente de 7,72 total. Beleza, pessoal? Nas dúvidas aí, por favor, deixem descrito aí nesse vídeo, que eu tenho o prazer aí de tirar essa dúvida de vocês. Quem sabe a gente faz uma live, né? Tá bom? E aí a gente conversa assim, ao vivo mesmo, tá? Tirando essas dúvidas aí. Eu acho muito legal, eu tenho um prazer muito grande de falar a respeito disso e fazer esta aula com vocês, tá bom? Então, vamos lá, né? E agora? Agora é a questão, estamos falando sobre tomada de uso geral. Qual é o condutor que eu vou usar nessa questão? Eu vou, segundo a norma NBR 5410, ela diz assim, que o mínimo que eu posso usar para tomadas de uso geral é o cabo, é o condutor 2,5 milímetros. Tá bom? Mas eu preciso saber a capacidade de condução de corrente desse cabo aqui. Qual é a capacidade de condução dessa corrente aqui, pessoal? Então eu vou lá, condutores 2,5, ele tem a capacidade de 21 amperes. Legal, show de bola, né? Então nós temos aqui no circuito 7,72, legal. Então o cabo ele aguenta 21 amperes, está tudo bem, tudo tranquilo, sem problemas, tá? Então agora é a questão, neste circuito, veja bem, vou usar um eletroduto de 32 milímetros? Sim, se tiver um pouquinho mais pode usar, fica melhor para passar os cabos, olha o que eu digo, tá bom? Essa é a questão. Então, aqui na proteção agora, eu preciso prestar atenção. Vamos usar o que? Um disjuntor termomagnético bipolar, tá bom, pessoal? E vamos usar um disjuntor aí, no caso, de 16 amperes aí. É o que tem no mercado, né, pessoal? Porque 15 amperes não tem, é 16 amperes. Se eu for olhar lá os disjuntores, quais são os disjuntores que tem no mercado? 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 e assim por diante, ok? Então, os disjuntores estão colocados aqui. Veja que
essa lista de tabelas aqui facilita muito a nossa vida, tá? Então nós vamos usar aí um 16 amperes. Vamos lá, né? Será que o disjuntor de 16 amperes ele suporta esta carga toda aí? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar então o nosso o disjuntor de 10. Vamos supor, né? Professor, é muita coisa 16 amperes, então eu vou usar um de 10 amperes. Será que o de 10 amperes ele suporta esta carga toda aí? Tá bom? Então eu vou pegar o de 10 amperes e vou multiplicar ele por 0,8, correto, pessoal? De 0,8. Quanto que vai dar? Vai dar 8. Beleza, maravilha. Posso usar? Eu posso usar sim, tá bom? Posso usar um de 10 aqui sem problema nenhum, tá? Por quê? Porque o resultado final, a capacidade de condução de corrente, quando ele está todo montado, é maior do que a corrente no circuito. Então eu posso usar? Posso usar. Mas veja, cai dentro daquela questão. Eu não tenho folga nenhuma se eu precisar, então, instalar mais alguma coisa ou fazer mais alguma coisa aí. Eu estou exatamente na risca, na média, no finality, ok? Essa é a questão principal, tá bom? Então, nessa situação, eu vou usar exatamente um de 16 amperes, classe C, ok? Por que classe C? Porque aqui eu estou usando ventiladores, motores, eu estou usando batedeiras, eu estou usando vários assuntos aqui para colocar, eu estou usando vários elementos aqui para ligar nessas tomadas todas aí. Então, classe C é o que nós temos aí, correto, pessoal? Então, vocês estão entendendo tudo isso, tá bom? Vocês estão entendendo? Eu estou usando aqui um de 16 amperes para que haja um pouco mais de folga nesse circuito, caso eu queira montar ou acrescentar mais tomadas aqui, eu posso sem problema nenhum, porque do jeito que está levantado, se eu colocar um de 10 amperes, pode ser, mas você nunca mais vai poder mexer nesses circuitos aqui, vai ter que ficar isso aí. Você vai ter que acrescentar agora, tá bom? Então eu coloco um 16 e vou ficar na boa, beleza? Vamos lá então para o circuito 4. O circuito 4 agora, pessoal, nós estamos falando sobre as tomadas de uso geral também, ligando em 220, que está ligada lá no banheiro. Veja, ela não é uma tomada de uso específico, ela é tomada de uso geral, tá bom? Na cozinha, tomada de uso geral, tá bom? Lavanderia, tomada de uso geral, correto, pessoal? Na garagem também tomada de uso geral, ok, pessoal? Então nós temos aí, veja bem, veja, banheiro, cozinha, tá bom? Lavanderia e garagem, eu estou tratando isso num circuito, num único circuito. Eu não estou colocando essas tomadas aí lá no circuito 3. Eu estou criando exatamente um circuito próprio para ele, ok, pessoal? Tá bom? Então, essa é a questão. Então, nós temos aqui, né, uma tomada de 600 VA, correto, pessoal? Tá, ó, uma tomada aqui de 600 VA. Nós vamos colocar na cozinha 4 tomadas de 600 VA, tá bom? Nós vamos colocar aqui 4 tomadas também na lavanderia de 600 VA e na garagem 2 tomadas de 600 VA. Totalizando então tudo isso, nós vamos ter 6.600 VA nessa questão. Então, se eu pegar aqui, dividir esse cara pelo 220 volts, né, nós vamos ter aqui então uma corrente total nesse circuito de 30 amperes, tá? Agora o bicho pega, por quê? Porque eu não posso usar qualquer condutor, eu não posso usar aí qualquer dispositivo de proteção, tá bom? Porque nós estamos falando sobre 30 amperes, tá bom? É bastante neste caso. Então, se você for olhar aqui agora a questão de condutores, ó pessoal, nesses condutores aqui, eu vou perceber o seguinte, 30 amperes pode ser um de 28? Não, tem que ser um de 36 amperes, tá? Um condutor que suporte 36 amperes, 28 não pode ser, mas 36 sim. Então, o cabo neste caso só pode ser de 6 milímetros quadrados nessa questão, tá bom? Tá aí, ó, essa é a questão principal. O eletroduto é aquilo que eu sempre falo, quanto maior, melhor nessa questão, tá bom? E aí o disjuntor agora de proteção, ele vai ser um bipolar de 40 amperes,
tá bom? Vamos analisar um pouquinho. Vamos supor aí, né? Se eu pegasse aqui de 32 amperes vai dar. Então vamos ver se 32 amperes vai dar realmente. Vou pegar aqui 32 e vou multiplicar ele aqui por 0,8. Será que 0,8, melhor falando, será que um disjuntor de 32 amperes suporta uma carga de 30 amperes? Teoricamente sim, é aquilo que está lá, né? Mas quando eu monto tudo isso, pessoal, ele perde, tá bom? Corrente, capacidade de condução, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 32 e vou multiplicar ele por 0,8. Então, veja bem, agora quando tudo está montado, a capacidade de condução desse condutor é de 25,6 amperes, tá bom? Então, se eu instalo aqui um disjuntor de 32 amperes, o que é que vai acontecer para mim? Vai acontecer o aquecimento de tudo isso. Quando eu ligo tudo isso aqui, vai acontecer o aquecimento. Então, o disjuntor, neste caso, tem que ser o mais próximo aí, que é o de 40 amperes, tá bom, pessoal? Olha só, de 40 amperes aqui no caso. Correto? Vocês estão entendendo? Tá bom? E agora vem exatamente as tomadas de uso específico. O que são tomadas de uso específico? É em função exatamente das cargas agora, muito alta agora, que eu preciso prestar atenção nessa questão. Veja bem, o chuveiro, ele é uma carga muito alta. Hoje praticamente você não tem dentro de uma residência, tem, né? Mas são poucas, tá? Chuveiros com 5.000 ou 4.000 watts de potência. Você entra numa casa aí, né? Melhor falando, você tem dentro das casas hoje chuveiros com 7.800 watts de potência. Esses dias eu fui lá numa casa de materiais de construção que tem aqui, tem chuveiros lá de 12.000 watts de potência. Rapaz, eu não sei o porquê de tudo isso, tá bom? Mas eu vou praticamente instalar um chuveiro desse na minha casa, eu tenho que ter exatamente um circuito específico para ele, tá bom? Essa é a questão principal. Então, eu preciso prestar muita atenção nessa questão agora do uso específico. Por quê? Porque é específico para o chuveiro, específico agora para a máquina de solda, é específico agora para a torneira elétrica, é específica para isso, é específica para aquilo, tá bom? Então, neste último quadro agora, nós vamos chamar o circuito 5, que é de circuito de two-ways, tomada de uso específico, a tensão de alimentação é o 220 e vai estar instalado no chuveiro, tá bom? Esse circuito é específico para o chuveiro, tá bom? Um disjuntor somente para o chuveiro, tá? Então, olha lá, pessoal, ele vai ter lá uma tomada, uma potência de 7.800 watts de potência, tá bom? Obviamente que a corrente nesse circuito vai ser de quanto? Vai ser de 35 e 45, pessoal. Então, isso é um problema, tá? Vamos analisar qual é o condutor que eu vou usar agora para esse chuveiro, tá bom? Ele precisa sustentar 45, tá bom? Então, só pode ser esse de 36, né? Que ele então especifica para mim um cabo de 6 milímetros, tá bom? Por quê? Porque o potencial dele é muito alto, correto? O condutor é 6 milímetros. O eletroduto, então, nós vamos estar passando lá 3 cabos, tá bom? 3 cabos, tá? De 6 milímetros no caso aí. Então, neste caso, o disjuntor, ele pode ser, o eletroduto, ele pode ser de 25 ou, melhor ainda, de 32, tá bom? Neste caso, o disjuntor termomagnético bipolar de 40 amperes. Por que 40 amperes? Porque é exatamente esse disjuntor que o fornecedor ou fabricante, ele indica para essa questão, que use exatamente um cabo de 6 milímetros e um disjuntor exatamente de 40 amperes, tá bom? Então, agora para o circuito 6, que é também uma tomada de uso específico,
que vai lá na cozinha, na torneira elétrica, tá bom? Então, a potência da torneira elétrica é de 3.200 watts. Nós vamos ter aí, no caso, uma corrente de 14,54, correto? O cabo, neste caso, pode ser exatamente de 4 milímetros. Por que 4 milímetros? Porque 4 milímetros ele suporta uma carga de 28 amperes, tá bom? Ok? Pode ser de 2,5? Pode ser de 2,5? Olha, pessoal, veja bem, até pode ser um cabo de 2,5, tá? Mas prestem atenção que no caso de tomada de uso específico, o mínimo que você pode usar é o cabo de 4 milímetros, correto? É o mínimo que você pode usar. Tomadas de uso geral, 2,5. Tomada de uso específico, o mínimo que você pode usar é 4 milímetros. Então, por isso que está colocado aqui 4 milímetros aí no caso, tá? O disjuntor aí no caso, né, nós temos aí 14, então ele pode ser de 20 amperes, tá bom? Se eu pegar aqui 20 amperes, multiplicar ele por 0,8, ele vai dar quanto aqui? Ele vai dar 16 amperes, correto? Praticamente, tá? Então, vamos lá, né? Se eu pegar aí o nosso disjuntor de 20, multiplicar ele por 0,8, eu vou ter aí, no caso, o 16 amperes, tá bom? Ok? Vocês estão entendendo tudo isso? Então, beleza, né? Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, vocês deixem para mim o comentário lá para que eu possa responder para vocês, tá bom? Então, 16 amperes, posso usar um de 16 amperes? Posso usar um de 16 amperes aqui também, ó, um disjuntor de 16 amperes eu posso usar, tá bom? Mas cai dentro daquela questão, tá? Qualquer coisinha aqui a mais, então ele vai desarmar, tá? Então eu posso usar um de 16? Posso usar um de 16. Nessa questão eu estou usando um de 20 amperes, beleza? Então vamos lá. Para o portão elétrico também tem que ter um circuito específico para ele, correto? Que nós chamamos aí de circuito SET. Então, praticamente na caixa de disjuntores lá na parede, nós vamos ter quantos disjuntores? 7 disjuntores, ok? 7 disjuntores ativos, beleza, pessoal? Tá bom? Então, praticamente os motores normalmente são de meio CV lá no caso, né? Então o cabo vai ser exatamente aí um cabo de 4 milímetros aí no caso, 2,5, né? 2,5, o mínimo que eu posso usar para essa questão é 2,5. Então o nosso disjuntor de 10 amperes. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo tudo isso. Por favor, pessoal, deixem o seu comentário, tá bom? Se você não está entendendo, nós podemos fazer uma live aqui, ok? E como que ficou a minha tabela, o nosso quadro geral de distribuição dos circuitos? Ficou desta forma, né? Ó, ficou circuito 1 para uma parte da casa, circuito 2 para uma outra parte da casa, circuito 3 para as tomadas de uso geral, uma parte dessas tomadas, circuito 4 para outra parte e os circuitos de tomada de uso específica agora 5, 6 e 7 nessa questão aí, pessoal. Vocês entenderam tudo isso? Ficou claro tudo isso para vocês? Tá bom? Veja bem, essa tabela, ela vai refletir exatamente agora na montagem do painel e na distribuição agora dos cabos de fios, dos disjuntores, ok? De tudo isso. Então, importante, fundamental ter essa tabela, importante, fundamental ter exatamente essa tabela, ok? Veja, no próximo vídeo nós vamos falar agora sobre o poste padrão, então não percam, por favor, este próximo vídeo, tá? E aproveitando então toda essa questão, como que ficou o nosso circuito? Olha aí a nossa casa, tá bom? Nós temos aqui o nosso portão, ok? Motor aí no caso. Então como que ficou? Iluminação da nossa residência, tá bom? Circuito 1 e circuito 2, tudo isso, tá bom?
iluminação, ok, pessoal? E nós vamos ter aí então todas as tomadas agora, tá? Colocadas aí para vocês conforme o nosso levantamento, conforme os cálculos, conforme a tabela, tá bom? Neste caso aí, olha aí, pessoal, circuito 3, tá bom? Circuito 4, beleza? Circuito 5, circuito 6, tá bom? Aqui é o circuito 7, ó, aqui é o circuito 7, beleza, pessoal? Circuito 3, tá? 4, beleza? Tá tudo aí para vocês aí, tá bom? Agora, essa é a questão. Então, o que quer dizer isso daqui, né? Isso aqui são símbolos que representam exatamente a parte física das tomadas, das lâmpadas, ok? Tá? Então, por favor, pessoal, não percam o próximo vídeo aí nosso, tá? Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? Esse é o nosso prazer de ajudar vocês aí a entender essa parte técnica aí, ok? Tá? E então compartilhe, por favor, com os seus colegas, nos ajuda, tá bom? Nos ajude aí a criar mais vídeos aí para vocês, tá bom? E compartilhem aí com os seus colegas esses tutoriais lá na escola, quem sabe, né? Tem alguém em dúvida lá, por favor, assista esses vídeos aí do canal Diplomatec, que eles são legais aí, tá bom? A gente espera fazer o melhor para vocês, tá bom, pessoal? Até mais, muito obrigado, tchau, tchau.